No ano passado, no Brasil, a Justiça recebeu 3 milhões de processos trabalhistas, uma das maiores quantidades do mundo. Quase todas as vezes em que um juiz do trabalho atua, está diante de uma fraude trabalhista. Toda vez que o trabalhador vai à Justiça postulando direito que foi sonegado durante o seu período de contrato de trabalho, ali há uma fraude. Muitas vezes a fraude repercute na sua própria vida. O trabalhador que é alvo da fraude, ele tem a sua vida também colocada em risco. Meu nome é Robson Guedes Pereira, tenho 38 anos. Eu perdi meus braços, fui eletrocutado no acidente de trabalho. Fazia as minhas coisas todinhas, trabalhava normalmente. Robson era trabalhador terceirizado da Excelsa, concessionária de energia do Espírito Santo. 8 anos atrás sofreu uma descarga de 13.000 volts, que o deixou quase um mês em coma, 2 internado e tirou para sempre seus 2 braços. Robson é vítima de várias fraudes trabalhistas cometidas simultaneamente pela Excelsa. A principal delas, a terceirização ilícita. Funcionário de uma empreiteira, ele não tinha carteira assinada, equipamentos de proteção adequados, sequer tinha capacitação profissional para trabalhar em redes de energia ligadas. Eu perdi os braços, mudou totalmente minha vida. A Excelsa atualmente responde a mais de 700 processos na Justiça do Trabalho. Além do movido por Robson, outro é de Fabrício, que perdeu um braço e uma perna em um acidente. A descarga foi de quase 7.000 volts. Foi enviado 2 equipes para o mesmo serviço, sem que nenhuma tivesse conhecimento disso, né? Quando comecei a executar o serviço no poste, a segunda equipe, digamos assim, que recebeu a ordem de serviço depois de mim, foi para lá e fechou a chave. E ligou a chave, na hora que eu estava com a mão no cabo. A sensação é de dormência, uma dormência com um pouco de dor. No Brasil, infelizmente, quando a gente fala em terceirização, na verdade a gente está falando de, regra geral, precarização das relações de trabalho. Podemos usar a expressão bucha de canhão, entendeu? Porque é para fazer o mesmo serviço, que é o objetivo fim da empresa, mas nas situações de risco coloca um empregado que custa menos ou um empregado menos preparado, até porque os próprios empregados da Excelsa muitas vezes se recusam a fazer os serviços de risco que os empregados das empreiteiras não podem se recusar. No Brasil, 8 em cada 10 acidentes de trabalho registrados ocorrem com trabalhadores terceirizados. Além de correr mais riscos, eles ainda ganham quase 30% menos, trabalham mais horas e duram menos tempo no emprego. O treinamento deles é maior, equipamento de trabalho, digamos assim, ferramental, veículo, apenas tem que dar um exemplo, apesar de ser o mesmo serviço que você executa, igual ao deles, mas como você é de uma empreiteira, não interessa. Um levantamento do Ministério Público do Trabalho encontrou mais de 11.000 autuações por fraudes trabalhistas apenas no ano passado. Graças a empregadores que estão sempre agindo contra a lei, o Brasil ainda ocupa uma incômoda posição entre os líderes mundiais do desrespeito aos direitos do trabalhador. Brasília, 19 horas. De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil, a árvore da vida nacional plantada no Planalto Central. Lembrado, houve uma chacina de operários em Brasília, porque dizem que... Chacina? É. Mas quem quis isso? Isso eu nunca ouvi. Os motoristas de táxi, cada esquina em Brasília sabe disso. Ah, mas isso naturalmente são coisas bastante limitadas e que crescem através desse que disse, motorista de táxi. Cada candango romanceia. Aqueles que colaboraram com o Som de Brasília, eles têm muito essa tendência a romancear, dar importância a ele, e fazem um drama, às vezes, que você vai examinar historicamente, é uma coisa limitada, né? É um faroeste, né? Começa um faroeste, tem que haver aquele período, aquela fase ainda em que há uma certa excesso de liberdade, falta de articulação ainda, porque aquela afluência de gente de toda parte. Se o senhor tivesse sabido disso na época, que reação o senhor não teria? Teria dado a menor importância.
segundo dados do DIEESE, que o risco de um trabalhador terceirizado morrer em decorrência de acidente do trabalho é 5 vezes maior do que nos demais segmentos produtivos. O que aconteceu no Taqueirão, né, o acidente, isso é normal, é coisa da vida, pode acontecer, foi um acidente, morreu. Isso aí não acredito que assusta. Bom, esses são dados de um processo judicial e para demonstrar aqui a situação de trabalho de um trabalhador terceirizado. Como se pode verificar aqui, ele trabalhou em diversos lugares diferentes a cada dia, cumprindo um horário das 18 às 6 horas. Né? Verifica que são vários os lugares, né? E trabalhando 4 dias seguidos nesse horário das 18 horas às 6 e às vezes até mais que 6 horas da manhã. Depois ele é transferido para um outro horário, para 6 às 18, mas também trabalha até às 22 ou 19, até mais do que 18, também em diversos lugares diferentes, durante 4 dias e às vezes 5 dias, nesse aqui trabalhou 11 dias e teve um dia de folga nesses 11 dias trabalhando nesse horário. Desde sexta? Mas direto? Direto. Quando levar os igual, na hora que tá a carga, você carrega. Igual agora, vou carregar pro cara piquetar. Você carrega, descarrega, vai e volta. E não para nunca? Só quando não sai o boleto, né? Quando não sai é pra carregar. E pra dormir, como é que foi? Então, quando não sai, trava, às vezes dá uma coisa aqui, é a hora que a gente dorme. Vai dormindo entre uma descarregada e outra. E desde sexta-feira você tá nessa. E acaba que hora? Acaba amanhã. Acaba amanhã ainda? Amanhã às 18. Sexta, sábado, domingo e segunda. Aí no final de semana eu folgo. No outro final de semana você folga. Mas aí volta quando depois? Aí eu volto na segunda. Eu trabalho 72, é assim, as nossas escalas fazem 24. Então aí só que faz 48, né? Faz 48, folga 48, faz 72, só 5. A escala é de 24. 24 como é que dá? Então, aí o que acontece? Só que aí a gente faz 48. Então faz mais 12 horas a mais. Aí o que acontece? Eu entro na segunda, saio na quarta. Volto na sexta. Nessa sexta eu faço 72. Saio na segunda. E você tá anotando tudo aí, não? Tá. A gente tem um diário de bordo. Tá lá tem o seu nome tá lá no cartão aqui, não? Não, eu vejo que não tem cartão aí. Ah, não tem cartão? Não. Esse diário não vira cartão de ponto, não? Não. Ah, não? Não. Você chega aí, dá a marca presente, vem trabalhar. Mas eles pagam essas horas dessas depois? Cara, não estão pagando não. Estão pagando não. Aí como a gente só não tem fazer outra coisa pra dirigir. Vai ficando, né? Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Constituição da República Federativa do Brasil. Título 1 dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 3, a dignidade da pessoa humana; inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária; inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; inciso 4, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Chamar Paulo Sérgio.
Só para saber, aqui que órgão é esse aqui? Esse aqui é o CNJ. Aqui é o CNJ. O CNJ que é o gabinete da presidência. É vinculado diretamente à presidência e diretamente ao ministro. E qual é a função de vocês aqui no gabinete da presidência? Então, a empresa, na verdade, ela possui um único tipo de posto de trabalho com o contrato que ela teve com o CNJ, que é o de secretariado. Aí eles dividem entre nível 1 e 2, o nível 1 é que presta serviço geral, e o 2 seria aqueles que tratam direto com a autoridade. Né? A nossa função dentro do gabinete, a minha... Vocês são nível 2? A nível 2, porque a gente trabalha direto com o meio de então a gente cuida da parte de ofícios, de expedição, de recebimento, de correspondência, de solicitação de audiências, atendimento aos tribunais, solicitação de algum... Enfim, do país todo, de alguma solicitação. O público em geral também, né? Tem muita ligação, tem gente Isso. de equipe, Vocês de algum têm problema. Aqui no gabinete são quantos trabalhando no total? Então, efetivos aqui seriam nós, 2 especializados, e o doutor chefe de gabinete. São só vocês 3? Isso, são as 3. Respondendo pela presidência. E essa empresa, tem quantas pessoas trabalhando aqui no CNJ? Tá até uma planilha aqui. É cerca de 86 pessoas, mais ou menos. Só para o CNJ? Só para o CNJ, só para secretariado, porque ainda tem os de recepcionista, os vigilantes, limpeza. Na mesma empresa? Não. Contratos distintos. Cada função é uma empresa diferente. Então, mas a empresa Z específica são 86. Da empresa, sim, com um cargo de secretariado. Aí faz secretaria nos gabinetes também? Também. Cada secretário que está no setor, o chefe do setor. É o chefe. Né? Geralmente o chefe é alguém ligado já. E onde é a sede dessa empresa com Z? Eu não sei onde fica. Olha, o que ocorre? As empresas, ela vem uma para suprir a saída de outra, né? Assim que vence o contrato de prestação de serviço de uma empresa, antes disso é feita uma licitação, as empresas manifestam interesse e existe essa ampla concorrência. Quando isso ocorre, ela traz um preposto, que é um funcionário da empresa, que vem até o órgão e faz essa negociação, esse trâmite, na verdade. Toda. Você recebe... Tudo é feito aqui, a contratação de vocês? Tudo é feito aqui, exceto... Vocês registram horário? Sim, existe onde é o papel? Não, existe duas formas. E tem também o ponto eletrônico. Você coloca o seu digital. O ponto eletrônico é da empresa? Da empresa. Quer dizer, vocês não têm contato nenhum com ninguém da empresa com Z? A gente tem um preposto que uma vez por mês, ou qualquer solicitação, atestado, falta, pedido de alguma coisa, a gente ou lida direto por e-mail com ele, ou ele vem uma vez por mês que ele vem recolher. Mas vocês não resolvem essas coisas de falta, de atestado? Você tem, assim, é porque é o seguinte, a gente é funcionário da empresa e presta obediência, digamos assim, ao chefe de gabinete. Em que existe, na verdade, o serviço, o setor de serviço dentro do CNJ, que meio que faz uma ponte entre nós e a empresa. Então, a nossa folha de ponto, tudo é revisto dentro do CNJ por algum funcionário da empresa, mas que presta serviço para o CNJ, e ele repassa essas informações. Só para confirmar, iguais a vocês tem 86. 86. Só no CNJ. Só no CNJ. No Supremo tem mais. O Supremo deve ter bem mais. Cada órgão. Tem ideia de quantos no Supremo? Não, eu não arriscaria nem fazer. Mas são bastante. Foi bem maior que o número do CNJ. Em todos os gabinetes tem secretário? Todos os gabinetes. E o senhor é funcionário do CNJ ou é terceirizado? Não, sou terceirizado. Terceirizado? Qual é a empresa? Planalto. Planalto Service? Exato. É isso? O senhor sabe quantos são terceirizados pela Planalto Service aqui no CNJ? Não sei, sinceramente. Muita gente? Bastante. Quando o senhor entrou já era Planalto Service ou era outra empresa? Não, já passei por 4 empresas. 4 empresas? O senhor está aqui há quanto tempo? Olha, por essas empresas aí já faz 6 anos. Somando tudo dá 6 anos. E quando troca a empresa, o senhor consegue tirar férias ou recomeça a contar? Recomeça tudo de novo. Aí fica sem férias. Hein? Aí fica sem tirar as férias. Sim, sem férias. O senhor está aqui há 6 anos. Eu aceito o café, mas eu queria saber isso. O senhor está aqui há 6 anos sem tirar férias, então? Não, é tirei uma férias. Tirou uma. Opa, desculpa, tudo bem. Fala aí, Oli. Ele também é terceirizado. Não, eu não quero café. Você também é da empresa com Z, não? Eles estão fazendo uma matéria. Não, é de outra empresa. Desculpa. É outra empresa? Qual é a tua empresa? Sou da Planalto. Planalto Service? E a atividade qual é? Eu tô como atendente, na verdade, né? Mas a gente faz de tudo um pouco, né? E quando tu entraste, já era Planalto Service ou era outra empresa? Não, era Planalto. A Planalto tem quantos empregados aqui? Não sei. Entre atendente, garçom, limpeza também é a Planalto? Não sei. Não sabe.
Já aconteceu? Acho que já, né? De quê? De funcionário ser devolvido já aconteceu sim. Ser devolvido e daí ser despedido na empresa? Despedido. De ficar para a empresa já aconteceu sim. Não nesse contrato da empresa, mas eu já fiquei sabendo de casos que funcionários foram devolvidos sim. Por alguma falha que cometeu, que seja mais grave, né? E aí sim. É como uma empresa normal, né? Assim. Como se fosse uma empresa normal, o CNJ. Tu disse? Não, a nossa empresa. A nossa empresa normal. A gente vem, só que a gente não trabalha. É que a gente tem duas. No local, a gente trabalha é como se a gente trabalhasse para duas empresas ao mesmo tempo. O CNJ consegue trabalhar, relacionar com vocês como se fosse uma empresa normal por conta de vocês serem empregados de uma empresa normal. É como se a nossa parte administrativa mesmo, a nossa parte burocrática de contratação ficasse a cargo da empresa e a nossa relação interpessoal ficasse a cargo do CNJ. Você está aqui de alguma empresa que tenha falido, alguma coisa assim, não tenha pago os trabalhadores? Essa última que saiu agora do CNJ, ela pagou todo mundo normal pelo CNJ e ela entrou para o STF. Quando ela entrou para o STF, me parece que teve algum problema interno nela mesma e ela faliu, foi a PH Service, que tinha sede em Belo Horizonte. Aí me parece que boa parte dos funcionários ficaram sem receber. Você passaram nesses 8 anos? 5 empresas. E aí tu nunca tiraste férias? E sempre trabalhando aqui no CNJ, no STF, CNJ, vai mudar. Mas sempre aqui, STF, CNJ. Tá bem. Obrigada. Obrigado. Faz essa entrevista aí fora. No nosso caso, também no caso deles. Porque no caso eu não posso responder a respeito da empresa que eu trabalho, essas coisas. Só que. Mas na verdade você pensou assim, quanto tempo está trabalhando aqui no Ministério da Justiça, se foi sempre pela mesma empresa, se mudou a empresa, coisas assim, bem. Nada tranquilo, nada demais. Né? Outra coisa, uma coisa que a gente verificou bastante nos outros lugares que a gente foi, assim, que como troca muito de empresa, muitas pessoas ficam sem tirar férias, né? Realmente é o que acontece aqui, né? Tem todos os órgãos federal aí, minha filha. A maioria. Acontece isso, né? A gente conversou com uns lá ontem que estão há 6 anos sem tirar férias. Mas assim, pelo tipo de pergunta assim, até a gente já conversando mesmo já está respondendo. Então, é só isso, não é nada demais, entendeu? No caso dos seus, por exemplo, vocês estão sem empresa, é isso? Porque trocou e não teve uma outra ainda que assumiu. Vai assumir agora. Mas a coisa que saiu, a anterior saiu quando? Já tem uns 3 meses. 3 meses? 3? Quem tá pagando vocês então? Ah, tá pagando direto. Tá pagando direito. Esses estão sem registro, mas tá pagando, mas sem registro. Não, o desvio pago a gente vai pagar, porque não foi cancelado. Na verdade, essa empresa saiu, mas a empresa saiu dela, não foi. Então, tipo assim, ela pediu uma falência que o juiz não deu. Aí, então, assim, ficou a empresa viva, mas fora do local. Mas ela não pagou verbas rescisórias para vocês, nada? Ainda não. E o Ministério vai pagar quando entrar outra? As verbas rescisórias também? Quantas pessoas tinham aqui dessa empresa? Olha, jogando por alto assim, eu não tenho certeza, mas acho que mais de 500. Mais de 500 estão nessa situação. Teve outros órgãos também que começou a entrar em empresa agora. Tem um novo nome daquele. Mais de 500 assim, sem empresa? Relações exteriores. Passando lá, que é a gente está pelo Ministério. E agora vai entrar outra e daí zera tudo, começa um contrato novo. Mas é que eu te digo que nesse traslado daqui para ali, que passa, se passar de 10 pessoas, 2 é servidor, o resto são terceirizados, e vai parar e vai falar. É nessa proporção? 80%? Sim. Há quanto tempo tu trabalha aqui no Polo? Tem 10 anos. 10 anos já? Já. E qual é a empresa? Real. Sempre foi a Real? Não, trocou, sempre trocou. É? Quantas tu já passou? Quantas empresas? Agora me pegou, viu? É muitas. Muitas? A gente não entende de lei, gente. A gente só sabe que a gente trabalhou, não recebemos, nossos filhos estão com fome e queremos ajuda para receber o nosso salário. É só isso que eu quero esclarecer para vocês. Só isso. Vocês fazem greve e volta para o setor de vocês. Mas sem esse direito da
gente pediu o salário atrasado, imediatamente já veio o aviso. E ninguém sabe nem se vai receber o aviso. Tem mãe aqui que está sendo despejada, porque não tem onde morar. Aí como é que vocês pedem calma para essas mães que vê trabalhando 4 horas da manhã e chega no dia do pagamento e não recebe R$600, que é o suficiente para comprar o gás, uma cesta básica e alguma fruta para os seus filhos. É difícil, gente, e a gente está precisando do apoio de vocês. É só o que a gente quer, o apoio, porque infelizmente a maioria daqui são estudantes. O pessoal da limpeza é muito pouco, para vocês verem. É pouco, mas era a gente que abastecia a USP toda, trazia limpa. Olha só como é que tá. Hoje já tem uma pessoa no nosso lugar. Ninguém chegou nem para falar quando que a gente vai receber. Ninguém tem esperança de quando vai receber. Um fica empurrando pro outro. A USP empurra para a empresa empurra para a USP e a gente não sabe para onde ir. É só isso. É só isso. Quem tiver a favor, muito obrigado. Quem não tiver a favor também, muito obrigada. Era só isso que eu tinha para falar. Agora você vai ver trechos inéditos das gravações. Num deles, o dono de uma das empresas diz que um funcionário da Receita Federal garante a segurança das operações fraudulentas. O repórter Eduardo Faustini se encontra com Renata Cavas, gerente da Rufolo. Ela quer acelerar o acordo e dá a entender que a empresa fará negócios na Copa do Mundo. Olha só, Cavas, o fundo está precisando de dinheiro, está precisando de contrato, 2012 está aí, nós estamos com a Copa, vamos fechar logo. Depois, a conversa é com Cassiano Lima, representante da Toesa. Desconfiado, ele toma precauções antes de detalhar o esquema. Tem os 3, não tem problema não. Só que a gente tem que ser, eles vão vir se apresentar a você aqui. Normal. Você não vai me trazer as 3? Se você quiser também eu te aprendo. Agora, só você me falar. Você tá uma cabreira aí? Os tios daqui, vai falar. Mas não. Tem muito cuidado. Em outro encontro com Renata Cavas, da Rufolo, ela dá a garantia da impunidade. Não acontece do cara depois vão arrumar uma confusão com vocês e... Não, de jeito nenhum. Fica despreocupado. Isso aí não. Isso aí é timbrado, bonito, assinado, lacrado com um tipo sanguíneo. Vou pedir pra gente que é manso como nós, que ganha, que não tá de olho gordo em nada, que quer pegar um contratinho aqui, outro ali, que essa é a filosofia. Ficar na surdina e viver. Entendeu? Numa outra vez, Renata Cavas dá informações sobre 3 empresas que vão participar da armação. Construir, Belo Rio e Trade. Quem é? É conhecida nossa, é do ramo. Tô apresentando, tá maluco? Claro, tá maluco tudo. O escritório aqui no Rio Branco tá doido. Almoxarifado em Ramos, tá maluco, pelo amor de Deus. Renata dá uma pista importante para o jogo de cartas marcadas funcionar tão bem. Um dos concorrentes é irmão do dono da Rufolo. Você conhece? Lógico, o Cid é dono. O Cid é o dono, irmão do Rufo. Trabalha nos servidores do Estado, a Trade. Faz a limpeza de servidores, faz a obra da Secretaria de Estado toda do Rio. Ô, meu amor, eu só trago amigo, eu não trago inimigo. Rúfulo Vilar, dono da Rufolo, empresa que fornece mão de obra para serviços gerais, diz que protege o contratante e, segundo ele, tem a ajuda de um funcionário da Receita Federal acima de qualquer suspeita. Rúfulo diz ainda que a propina pode ter o valor que o cliente quiser, muito além dos 20% sugeridos pelo nosso repórter. Para mim é muito fácil, podia botar 1000%. Não importa, entendeu? Faz a saída disso, o contador vê com a receita, ele sabe fazer, o cara é especializado em Receita Federal, ele é funcionário da Receita Federal. Então ele sabe fazer tudo no aconchego, nunca tive problema nenhum. Eu não vou ter nunca, porque ele faz a sua. Ele sabe fazer fé, ele muda dentro do sistema. O cara é um monstro, é o melhor no mercado também. Entendeu? Então, a única coisa é não chamar atenção. O gerente da Locante, Carlos Sarris, e o diretor financeiro, Carlos Silva, também ensinam o passo a passo da falcatrua. Isso aqui é simples, para nós é simples
Essa parte emergencial. Você vai convidar a gente, vou te ceder mais 2, 3 nomes. Emergenciais não, 2 é pouco. 3. Com vocês 4. Com a gente 4. E você vai fazer os convites, a gente pega tudo e a gente no final a gente entrega tudo. No próximo encontro, Carlos Sarres diz que já está tudo pronto para a encenação e conta como são conhecidos os concorrentes que entram para perder bonecos. Vou falar com os caras para a gente estar aqui amanhã à tarde, mais tarde da quinta. Porque é o tempo só de pegar as propostas e trazer o boneco, porque a gente vai ter que trazer o boneco para cá, né? Você não pediu? Claro. A Receita Federal informou que os servidores do órgão não podem exercer a profissão de contador e que, se identificado, o funcionário que presta esses serviços será punido com demissão. Nós entramos em contato com as empresas apontadas como as que concorreriam nessa licitação fraudulenta. A Construir Arquitetura e Serviços negou a participação no esquema e informou que vai apurar as denúncias. O fim da vagabundização remunerada. Curti Goiânia, querida! É isso aí. A deputada Raquel não estava sozinha. Muitos deputados dedicaram voto a uma causa, um lugar ou alguém. Olha aí o rolo quando o prefeito Rui Muniz, do PSB, chegou preso à sede da Polícia Federal em Montes Claros. Tinha um funcionário público dando uma força para ele. E tinha um pessoal que não gosta da gestão do prefeito. Esse cartaz aí faz graça com o voto da própria deputada. Sim, 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 sim. Antes que a coisa saia de controle de vez, o policial salta do carro, pistola em punho, para dar um chega pra lá na multidão. Só aí, Rui Muniz pôde ser preso em paz. O prefeito cometeu o crime de estelionato, falsidade ideológica, prevaricação e desvio e ou apropriação de recursos públicos. Prisão não é novidade na vida de Rui Muniz. Olha ele aí, 1987, jovem ainda, encana pela primeira vez. Acusado de dar um golpe num banco público, foi condenado e cumpriu pena. Depois decolou na vida pública. Publicamente, ele ostenta uma condição de empresário, dono de um grupo, um imenso grupo empresarial, que atua principalmente com hospitais e escolas, né? São mais de 40 estabelecimentos no Brasil. Aproximadamente 146 pessoas jurídicas distintas voltadas para a saúde e educação, que aufere durante anos a fio milhões de reais, a imensa maioria de recursos oriundos de origem pública. Mas quando chega aqui na justiça para ser cobrado, executado, não aparece nunca nada em nome dele. Todos os bens são de associações filantrópicas, sem fins lucrativos. Então a justiça se vê sempre frustrada por esses artifícios. Tá vendo aí os aviões, né? Segundo as investigações, ele tem 2 e um helicóptero. Nada disso tá no nome dele. O meu voto é por Tiago. A deputada Raquel Muniz diz ao repórter Eduardo Faustini que o marido é inocente. Acho que de tudo na vida a gente tem que tirar lições. E a lição maior dessa é que vamos fazer o enfrentamento de tudo isso. Somos pessoas de bem, estamos à disposição da sociedade, da justiça. E sou uma mulher de fé e confio sim na justiça. A senhora se arrepende de ter citado o seu marido na hora do voto? E o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. Não me arrependo. Reafirmo o que eu disse naquele dia com relação ao meu marido. É um grande gestor. Estou com ele há mais de 30 anos. Eu estou com ele ajudando a administrar Montes Claros. Fui secretária. Ajudamos a implantar a Secretaria de Prevenção à Corrupção. Novas denúncias levantaram suspeitas em licitações que envolvem as mesmas empresas denunciadas na reportagem exibida pelo Fantástico no último domingo. Até agora, os contratos identificados de prefeituras, governos estaduais e da União com as 4 empresas somam quase R$500 bilhão. Os contratos são milionários. As 4 empresas denunciadas pelo Fantástico estão entre as maiores fornecedoras de serviços gerais para o governo federal. E de acordo com a organização não governamental Contas Abertas, que acompanha o orçamento da União, de 2010 a março de 2012, foram gastos pelo menos R$143.262.000 em contratos com 3 delas, a Locante, a Toesa e a Rufolo.
Na denúncia feita pelo repórter Eduardo Faustini, ao tentar fraudar a licitação, os representantes das empresas citavam os contratos com hospitais federais como referência. Bento, Barbosa, Ipanema, Lagoa e Maraí. Temos empresas que estão sendo investigadas, mas porque ainda não foram condenadas, continuam a negociar com o governo. Talvez nós precisamos até rever a lei das licitações, porque, na verdade, a lei hoje ela cria enorme burocracia sem que consiga impedir fraudes como essa agora que aconteceu. As empresas também são antigas fornecedoras de governos estaduais. Este levantamento mostra que, num período de 5 anos, entre 2007 e 2011, a Locante firmou contratos com o governo do Rio de Janeiro no valor de 213 milhões de reais. Alguns detalhes chamam a atenção. O contrato original com a Fundação Apoio à Escola Técnica, por exemplo, era de quase 9 milhões de reais. Recebeu um aditivo de mais de 69 milhões, aumentando o valor final para mais de 78 milhões de reais. O mesmo acontece com o Fundo Estadual de Saúde. O montante inicial era de quase 17 milhões de reais. O aditivo foi de mais de 39 milhões e o total passou para mais de 56 milhões. O Estado do Rio mantém 23 contratos em vigor com a Locante, a Bela Vista e a Rufolo. O gasto anual deve chegar a quase 80 milhões em 2012. No município do Rio, a Locante trabalha para 5 secretarias e tem contratos que somam mais de 6 milhões de reais. Já a empresa Bela Vista Refeições tem 3 contratos com a prefeitura, num valor superior a 14 milhões de reais. Amanhã começam os depoimentos das pessoas flagradas no Fantástico. A Polícia Federal está recebendo denúncias de supostas fraudes em licitações em órgãos públicos envolvendo as mesmas empresas mostradas na reportagem. Os investigadores estão analisando também o patrimônio de sócios, diretores e funcionários da Locante, da Toesa, da Bela Vista e da Rufolo. Entre as 17 pessoas convocadas para depor estão Renata Cavas, gerente da Rufolo Serviços Técnicos e Construções. Você não é 130, é 1 milhão 300, superior 130, é normal. Carlos Sarres, gerente da Locante Soluções e Qualidade. Nem parece que é dinheiro. Como não parece? Não parece, traz em caixa de uísque, entendeu? Caixa de vinho. Não, fica tranquilo. A gente está acostumado com isso já. E também Davi Gomes, presidente da Toesa Service. Eu protejo o meu contratante me protege. E Jorge Figueiredo, representante comercial da Bela Vista Refeições Industriais. Eu vou te apresentar os preços e você é quem vai dizer, Figueiredo, tu vai botar mais X aí em cima. Deu para me entender? Tá claro? Hoje a Bela Vista decidiu se defender. O advogado disse que Jorge Figueiredo, flagrado nas imagens, não é funcionário da empresa. A empresa não deu procuração a ele não tinha autorização, ele era um funcionário, ele era um agente de vendedor para órgãos particulares, para empresas particulares e não públicos. A Prefeitura do Rio informou que abriu processo para cancelar os contratos com as empresas que apareceram na reportagem do Fantástico. O governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou que vai fazer a mesma coisa. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio declarou que o contrato com a Locante, que passou de 16 para 56 milhões de reais, recebeu 4 aditivos porque foi renovado. A assessoria da Faetec informou que o contrato com a empresa também sofreu renovações e reajustes e que o valor final será de 63 milhões de reais e não de 78 milhões. Rúfulo Vilar vai ao hospital. Ele confirma que, apesar de não estar no contrato social da Rufolo, é ele mesmo quem manda na empresa. Esses contratos sociais minha mãe não tinha. Então, mas você toca, entendeu? Eu toco. Ele tem a procuração. Já fizemos todos os hospitais de uma vez só do Estado. Rúfulo fala abertamente sobre o pagamento do percentual da propina. No mercado pratica 10%. É normal. É o prazo. É o prazo. E aí tem uma negociação e faz para 15%. Hoje, 20% eu não vejo mais no mercado.
O empresário diz que este roubo do dinheiro público que o Fantástico está denunciando é comum. O que é uma fraude, ele chama de acordo de mercado. Felizmente, nós temos um acordo de mercado, entendeu? Então, cada um... Não tem, isso é normal. Eu faço isso direto. Eu tenho concorrência que eu nem sei que eu estou participando. É verdade, é a ética do mercado, entendeu? O mercado, a gente vive isso. Não tem essa daí. Eu falo contigo, eu trago as pessoas corretas. Eu não quero vigarista, eu não quero nunca. O governador José Roberto Arruda é apontado pela Polícia Federal como comandante de um esquema de distribuição de propina a deputados e aliados. As gravações feitas por um ex-integrante do governo revelaram de onde saía o dinheiro. Durval Barbosa, o homem-bomba que denunciou o mensalão do Democratas de Brasília, disse à polícia que os empresários já não aguentavam mais a cobrança de propina. Nesse vídeo, a diretora da Unirepro, Nercy Soares, uma empresa de São Paulo que prestava serviços ao governo do Distrito Federal, entrega uma sacola ao então secretário de Relações Institucionais e conta o dinheiro. Nercy deixa a sala e Durval mostra a caixa cheia de dinheiro. Outro empresário, Gilberto Lucena, dono da Linknet, uma empresa de tecnologia, reclama muito nesse vídeo gravado por Durval. É duro mais que pago. Você não reconhecimento não posso fazer nada. Que é o Arruda que mandou. Tudo bem, mas se você chegar na rua e falar para ele, cara, não dá, porra. Na mesma conversa, Lucena diz que vai descontar a propina paga adiantada para o secretário de Planejamento, Ricardo Pena. Durval reclama e o empresário fica irritado. Que é isso? Como é que eu vou? Vai. Fala assim, ó, Ricardo Pena só assina se pagar para ele adiantado. Mas eu vou descontar, mas é lógico que eu vou descontar. Eu vou descontar de quem isso aí? Do engalatado. Desconta do que você quiser. Desconta do que você quiser descontar. Mais à frente, Lucena pergunta qual a participação do vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. Paulo Otávio tem quanto isso aqui? Tem 30%. Os vídeos gravados por Durval Barbosa, alguns com autorização judicial, foram um ponto de partida para a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Agora, os investigadores vão se debruçar sobre a movimentação financeira dos envolvidos. Nesse vídeo gravado em 2006, quando José Roberto Arruda era candidato a governador, ele recebe R$50 mil das mãos de Durval Barbosa. Arruda disse que o dinheiro era para comprar panetones. Eu achando que eu tinha passado em casa, O atual presidente da Câmara Legislativa, Leonardo Prudente, do Democratas, aparece nessas imagens gravadas em 2006, recebendo vários maços de dinheiro. Ele enche todos os bolsos do terno e depois as meias. Hoje, Prudente tentou explicar o dinheiro na meia. E me foi oferecida ajuda financeira em dinheiro para a campanha política de 2006. Eu recebi o dinheiro e coloquei o mesmo nas minhas vestimentas em função da minha segurança. Eu não uso pasta. No encontro a três, Durval Barbosa, Leonardo Prudente e Júnior Brunelli fazem uma oração e agradecem a vida de Durval, que operava o esquema. Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui. Sabemos que nós somos falhos, somos imperfeitos, mas é o teu sangue que nos purifica de todo pecado. Pai, nós somos gratos pela vida do Durval, que simplesmente bênção para as nossas vidas, para essa cidade, porque o Senhor contempla a questão do seu coração. O vice-governador Paulo Otávio negou que tenha recebido repasses da empresa Linknet. O presidente da Linknet, Gilberto Lucena, que aparece nas imagens, negou o pagamento de propina. O secretário de Planejamento, Ricardo Pena, disse que teve o nome citado na gravação em represália ao fato de a Linknet ter sido desclassificada numa licitação. O deputado Júnior Brunelli, do PSC, admitiu que recebeu dinheiro não contabilizado para despesas da campanha de 2006. E a deputada Eurides Brito, do PMDB, diz que só vai se pronunciar depois que tiver acesso ao inquérito completo. É a ética do mercado, entendeu? No mercado a gente vive isso. É a ética do mercado, entendeu? No mercado a gente vive isso.